Boa tarde, mais um Voz na Rádio no ar. Hoje, dia 28 de agosto. Para quem tinha medo de agosto, para quem reclama de agosto, o mês que duraria um ano, acabou. Dia 28 já passou voando. Hoje é o dia dos bancários, hoje é dia da avicultura, hoje é dia, como toda quarta-feira, de eu dividir aqui o estúdio com o meu pareia, eu, Michele Boró e Igor de Mello, e claro, um convidado sempre importante. E hoje, mais do que nunca, eu acho, porque eu acho que o tema não poderia ser outro. Um tema sempre urgente no Brasil, no mundo, sempre urgente, infelizmente, e que anda dominando ainda com mais peso as discussões, as redes sociais, principalmente os noticiários dos últimos dias. Mas um assunto que domina também, infelizmente, e também há bastante tempo, que domina essas rodas de uma forma meio atropelada, meio desinformada mesmo, por parte de muita gente, incluindo muita gente famosa, políticos, brasileiros e estrangeiros, desinformação e confusão do lado de quem protesta a favor, do lado de quem acaba minimizando a situação. Então, o programa aqui de hoje é para ser, espero que seja, de bastante instrução. É conversa para entender, para conhecer, para compreender. E claro que a gente vai trazer aqui alguém que entende do assunto de verdade. Nosso convidado de hoje atua há mais de 15 anos. Vou abrir até uma aspas aqui, porque é do próprio currículo dele, que também não é pequeno. Há mais de 15 anos ele trabalha com elaboração e gestão de projetos socioambientais, com enfoque em conservação, biodiversidade e promoção do desenvolvimento sustentável. E é o coordenador geral da Associação Caatinga, uma ONG com o objetivo central da conservação. Faz bastante coisa, né? Mas resumindo aqui nossa apresentação, o objetivo principal é conservação. Nosso convidado é o Daniel Fernandes. Daniel, dias agitados aí para quem trabalha com o meio ambiente e dentro de uma ONG. Boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos os ouvintes da Tribuna Band News. Primeiro, é um prazer, uma satisfação, enquanto ouvinte assíduo da Tribuna Band News, estar aqui com vocês nesse programa tão bacana e dentro de uma temática que está em voga, a mídia toda está reportando, né, que é a causa ambiental. Realmente são dias desafiadores, mas a gente tem que se mobilizar enquanto sociedade, enquanto poder público, para que a gente possa reverter esse quadro e definitivamente colocar o meio ambiente em uma pauta de prioridade. E com informação, né? Com ciência, com muita informação. Por isso que o Daniel está aqui. Bom, lembrando que a gente está ao vivo também pelo Facebook, sempre. Também transmitimos em vídeo, ao vivo. Nosso Facebook Somos Voz Oficial, voz do pronome VOS. Tem cobertura no nosso Instagram, @Somos Voz Oficial. E tem nosso WhatsApp para você participar aqui com a gente. Mandar pergunta para o Daniel, mandar alô, 981543814. Mas a gente começa já esse papo, porque antes tem nossa rodada de notícia. Devido à superlotação, os 17 centros socioeducativos do Ceará devem receber apenas menores infratores reincidentes em crimes ou que atentem contra a vida das vítimas, como latrocínio ou homicídio, mantendo em liberdade muitos infratores. A portaria foi publicada no início desta semana pela Superintendência do Sistema de Atendimento Socioeducativo do Ceará, no Diário Oficial do Estado. Essa medida ela atende à decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Ele determinou que essas unidades não podem manter uma taxa de ocupação superior à média, que é de 119%. Hoje, 10 centros estão superlotados, com mais de 100 jovens infratores a mais que a capacidade. E por suspeita de superlotação na partida entre Ceará e Flamengo, no último domingo em Fortaleza, o time alvinegro pode ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A quantidade de pessoas presentes no estádio chamou a atenção do Ministério Público. Segundo o órgão, a Arena Castelão tem vaga para 63 mil torcedores, mas a capacidade atual é de 50 mil, já que 9 mil cadeiras estão quebradas. Porém, no dia da partida, muitas pessoas estavam de pé ou fora dos assentos, o que poderia indicar um público maior presente. A Polícia Militar deve elaborar um relatório para validar o público total. O Ceará havia divulgado anteriormente que 49.986 ingressos haviam sido vendidos. Seu caminho.
E Fortaleza registra pelo menos 6 acidentes de trânsito nesse início de tarde de quarta-feira. Um dos mais graves aconteceu ali na Avenida Dom Manuel, no sentido Dragão do Mar, Guanambi, quase chegando no cruzamento da Avenida Heráclito Graça. O engarrafamento é tão grande que começa 7 quarteirões antes, ali na Tenente Benévolo, e vai até um pouquinho depois da Heráclito Graça. Então quem vai passar por esse caminho, desvia a rota que tá difícil passar. Band News. Tempo. Oferecimento. Quer um ar-condicionado com selo anti-corrosão da Samsung? Visite a nossa loja ou acesse frigelar.com.br. Agora em Fortaleza, tempo aberto e céu sem nuvens, 29 graus é a temperatura. Você está ouvindo Voz na Band News FM. Bom, tô esperando, inclusive, meu pareia, Igor de Mello, tá preso num desses engarrafamentos aí. Esse horário realmente é complicado. Bom, vamos lá, Daniel. Eu abri o programa aqui falando de desinformação. Obviamente, a Caatinga aqui vai ser nosso foco, a Associação Caatinga. A gente precisa conhecer o trabalho da associação. Mas eu abri o programa falando de desinformação, que ronda essa discussão toda, principalmente agora sobre a Amazônia. Muita gente, inclusive com as melhores intenções, propagando aí as chamadas fake news. A gente viu vários exemplos, por exemplo, aqueles memes chamando o Brasil, a Amazônia é o pulmão do mundo e o governo seria um maço de cigarro, e não é bem assim, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Aquela outra garota que foi protestar a favor também e pintou uma cena assim de floresta no corpo, incluiu uma girafa na pintura. Aquelas pessoas diminuindo a questão do dia que virou noite em São Paulo, de que seria impossível a fumaça se deslocar do norte para o sudeste, para São Paulo. Enfim, muita desinformação, muitas fotos também sendo compartilhadas de outros lugares do mundo e como se fossem da Amazônia, das queimadas. E esse é um retrato óbvio desse momento que a gente vive, da pressa em fazer parte logo das discussões que estão acontecendo, né, das redes sociais. Mas, como eu disse, um reflexo muito da nossa desinformação, da nossa ignorância, do nosso desconhecimento mesmo, às vezes até da nossa preguiça de pesquisar, de conhecer melhor a nossa realidade. Então, acho que a gente precisa começar esse papo aqui com foco na Caatinga, como eu disse, que é o foco do seu trabalho, e entendendo o que é a Caatinga. Como descrito no próprio Instagram, e pouca gente sabe, acredito que pouca gente sabe que a gente fala da Caatinga ali na época do colégio, nas aulas de geografia e biologia, depois não tem muito mais contato. A Caatinga é o maior bioma exclusivamente brasileiro. O que é a Caatinga? Para a gente entender, brasileiro, o que é que ela abrange, quais são as características, o que é a Caatinga? Como você bem colocou, Michele, a Caatinga ela é o único bioma exclusivamente brasileiro. Não existe nenhum outro bioma com as características que a Caatinga tem no mundo, né? Existem outras regiões semiáridas no mundo inteiro, mas a Caatinga ela é a de maior biodiversidade e também é a mais populosa. São cerca de 28 milhões de brasileiros habitando o bioma Caatinga, e isso aumenta a pressão, a necessidade sobre recursos naturais, inclusive a água, que é um bem escasso aqui, de difícil acesso em algumas regiões. Ela engloba os 9 estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Isso representa cerca de 11% do território nacional. Então, comparado com outros biomas, infelizmente a Caatinga ainda é o bioma menos estudado, né? Se você for identificar a quantidade de pesquisas que são realizadas na Mata Atlântica, no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, é infinitamente superior ao que é realizado, né, na Caatinga. Então a gente precisa, e aqui é um ótimo espaço para que a gente possa divulgar um pouco sobre o nosso bioma e que a gente faça com que as pessoas que habitam nesse bioma possam valorizá-lo cada vez mais. Aqui no estado do Ceará, né, o bioma representa cerca de 93% do território. Então praticamente todo o estado do Ceará, né, tirando a exceção de alguns enclaves de Mata Atlântica, como o Maciço Baturité, a região de litoral, né, todo o resto do estado é de Caatinga, né, de região semiárida. Ou seja, 93% do Ceará é Caatinga. Exatamente. E aí, qual que a gente podia destacar, assim, Daniel, de importância da Caatinga? Porque, por exemplo, às vezes a gente precisa entrar, assim, num momento crítico,
como a discussão da Amazônia, por exemplo, para entender de fato qual é a real importância. Por exemplo, a Amazônia, você tem mais propriedade aí para explicar do que eu, a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas ela tem uma função importante ali em relação às chuvas para o Brasil inteiro. No caso da Caatinga, primeiro eu queria que se você pudesse explicar, né, como eu disse, que virou um meme a história da Amazônia ser o pulmão do mundo, e a importância da Caatinga também, assim. Perfeito. No tocante à Amazônia, de fato, né, o que é retratado, né, inclusive por cientistas, que a Amazônia não é o pulmão do mundo, porque ela acaba consumindo todo o oxigênio que a floresta produz lá. Então, né, não há essa liberação, esse sequestro, né, tão grande de CO2, mas ela tem importância, como qualquer outra floresta, né, para a produção de água. Né? A exemplo disso foi o que você mencionou, Michele, que a fumaça chegou até São Paulo. Então, o mesmo percurso que a fumaça fez, o que a gente chama de rios voadores faz. Né? Então, a floresta ela proporciona esse aumento de umidade na atmosfera. Então, verdadeiros rios, né, voadores, chegam até a região sul, sudeste, centro-oeste, inclusive beneficiando a produção agrícola. Não? Então, tudo é muito sistêmico. Né? Então, se a gente está degradando o meio ambiente, desmatando as florestas, é cíclico. Né? Isso vai retornar de alguma forma para a gente. Então, a produção vai diminuir, porque cada vez mais vai ter escassez de água, né? Essa questão dos rios voadores que eu mencionei. No tocante à Caatinga, não é muito diferente. Né? A Caatinga ela tem uma importância fundamental, principalmente para que a gente possa assegurar uma melhor qualidade de vida a quem mora no bioma, né? No sertanejo, né? Quem está lá no campo, no interior. A floresta ela tem alguns papéis, né? Algumas funções muito importantes. Ela presta serviços ecossistêmicos. A floresta, além de sequestrar CO2, evitar a emissão de CO2, ela também ajuda na fixação do solo, evitando o processo de erosão, carreamento de sedimentos para os rios. Né? Então ela tem esse papel também de regular o clima, melhorar, né, a temperatura. Então é importante que a gente tenha essa consciência e que a gente precisa entender que floresta em pé significa produção de água. Então, se a gente quer ter acesso à água de qualidade, é necessário que a gente mantenha nossas florestas em pé. E na Caatinga, a Amazônia agora está sendo muito, né, divulgada na mídia internacional, até por questões de diplomacia ambiental, envolve também interesses econômicos. Né? Hoje mesmo, a Associação Brasileira, que trabalha com a exportação de couro, né, já soltou uma nota, uma carta aberta ao ministro do Meio Ambiente, reportando que uma série de empresas multinacionais embargaram a compra de couro brasileiro. Então, isso vai ser uma tendência se a política ambiental não for revertida, a política ambiental que está sendo implementada agora. Né? Vale a pena frisar que o meio ambiente é uma agenda que ele independe de ideologia, de partidarismo. Não, ele tem que estar acima disso, a questão humanitária, a questão para a sobrevivência, né, das futuras gerações, né, das presentes e futuras gerações, bem como para a sobrevivência dos negócios. É preciso dizer isso. Eu desconheço alguma atividade que não precise de água, por exemplo. Então a gente tem que ter essa consciência de que o meio ambiente tem que estar acima de qualquer discussão política e qualquer discussão ideológica. Isso é para garantir uma melhor qualidade de vida nossa, das futuras gerações e dos negócios, como eu mencionei. E aí a Caatinga, ela já teve praticamente 50% da sua cobertura vegetal desmatada. Né? Isso é um dado alarmante. O estado do Ceará, 100% dele é susceptível a processo de desertificação. Né? Aqui no estado do Ceará, são dados da FUNSEMI, cerca de 12% do estado do Ceará já está em estágio avançado de desertificação. O que é que isso quer dizer? Qual a problemática? Primeiro, a gente precisa entender o que leva a um estágio de desertificação. Um conjunto de fatores: desmatamento, uso incorreto do solo, queimadas, né? São ações antrópicas, ações do homem que contribuem
para o processo da desertificação. E aí o solo vai ficando cada vez mais pobre, improdutivo, e aí a gente gera um problema ambiental, um problema social e um problema econômico. As pessoas não vão ter mais condição de produzir. Para onde elas vão? Elas vão vir para as grandes cidades, como Fortaleza, e aí a gente tem um problema social. Né? As pessoas vão vir para cá, não tem emprego suficiente, aí você gera violência, é um efeito cascata, tudo é muito interligado, muito sistêmico. Então a gente precisa fazer frente a esses problemas ambientais. Só para fixar os dados aqui, às vezes a cabeça trabalha melhor com números para a gente visualizar. Caatinga representa 93% do território do Ceará, é o único bioma exclusivamente brasileiro, e você diz que, mesmo assim, 50% já está degradado, é isso? São esses números... Exatamente, são dados do Ministério do Meio Ambiente, aproximadamente 50% metade já foi desmatada. A Caatinga, ela é uma floresta, né? Tem livros que retratavam que você poderia sair de Fortaleza a Juazeiro do Norte, por exemplo, né, na sombra da copa das árvores, né? E hoje isso é impossível, né? Então a Caatinga ela tem sofrido principalmente o desmatamento, né? As queimadas também ainda é muito forte, e isso em virtude também da nossa matriz energética ainda ser baseado a lenha, a madeira, né? Isso gradativamente a gente tem que reverter. Né? Não é da noite para o dia que a gente faz isso, nós temos consciência, mas nós temos aí condições, né, como a utilização de energia renovável, né, energia solar, energia eólica, e de ser amplamente, né, ampliada aqui no nosso estado, para a gente começar a migrar um pouco essa matriz energética, porque realmente o consumo de lenha, e diga-se de passagem que de forma ilegal, né, a gente tem poucos planos de manejo no estado do Ceará, né, que tem permissão para fazer a extração, a exploração da madeira de forma legal. Bom, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo agora. Igor de Mello chegou. Viemos de verde, veio em homenagem também ao tema... Será de forma assim, não pensada, talvez. Será? Né? Conseguiu vir pela sombra? Daniel tá falando aí que... Não, né? Não. Complicado. Se pelo interior tá complicado, que não são cidades ainda tão urbanas, imagina Fortaleza, né? A gente sabe como é a... Ave Maria. Ave Maria, bem cearense, inclusive, a reação. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo agora, lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook, Somos Voz Oficial, com cobertura pelo Instagram também, @SomosVozOficial, e faz esse programa aqui com a gente, que eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas sobre esse assunto, e eliminar essas dúvidas talvez seja o primeiro passo para a gente começar a reverter as situações e evitar que as situações ainda que não estão graves não cheguem a ser. 981543814 é o nosso WhatsApp, manda aí mensagem pra gente, a gente volta já já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Poder escolher é sempre melhor. E na Honda Nova Luz você decide. É você de City ou você de Fit? São dois dos maiores sucessos da Honda com o mesmo preço, R$ 75.740. E tem mais, taxa zero em 24 vezes. E aí, vai de Fit ou de City? Você decide. Escolha o seu e vem pra Nova Luz. A gente quer te ver de Honda Zero. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Ô amor, será que tá na hora do nosso primeiro AP? Claro, amor. Sério? Acha que podemos pagar? Lembra porque o Matheus foi o primeiro da turma? Só porque ele estudou? E porque a Ana ganhou o primeiro carro? Porque concorreu. Isso! E porque a gente pode comprar o primeiro AP? Porque na Canopus a gente pode. Sim! Na Canopus a gente consegue! Mais de 1.000 unidades no centro da Calcaia e do Eusébio. AP em condomínio com clube completo e parcelas a partir de R$ 499. Na Canopus você consegue. Ligue agora, 4042 1222. Pensou qualidade e excelência em pneus? Lembrou Expert Tire. Só na Expert Tire você tem os melhores pneus, atendimento especializado e tudo para rodar ainda mais tranquilo. Aproveite e venha participar da promoção Pegada Continental. Na compra de 4 pneus Continental ou General Tire para caminhonetes, SUVs ou linha Adventure mais montagem, alinhamento e balanceamento, você ganha um tênis Adidas com solado Continental. Pagamento em até 12 vezes. Expert Tire, especialista em pneus. Avenida Heráclito Graça, 1593.
Preventiva Redes de Proteção, empresa líder de mercado no Ceará, especializada e certificada em instalação de redes de proteção, item fundamental para a segurança de sua família. Exija a marca Equiplex, a única rede com fita de autenticidade, a melhor rede de proteção do Brasil, com quase 60 anos de mercado. A garantia de ter quem você ama sempre protegido. Preventiva Redes de Proteção, 4062-8383. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta com Voz na Rádio. Hoje aqui o assunto é o assunto do momento, meio ambiente, conservação, preservação. E a gente hoje trouxe, óbvio, estamos falando de Amazônia, com certeza vamos falar mais de Amazônia até o final do programa, mas nosso foco é Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, que cobre 93% do território do Ceará, ou seja, mais do nosso interesse impossível. E claro que a gente está trazendo aqui, talvez a autarquia, né, Iguinho, como diriam bons cearenses, autarquia no assunto, Daniel Fernandes, que é o coordenador geral da Associação Caatinga. Já tem interação aqui pelo WhatsApp, tem interação pelo Facebook também, mas eu vou já para esse pessoal, porque a gente estava indo no intervalo, o Igor a gente estava interagindo aqui no intervalo. Fala, Iguinho. Sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Daniel. Eu estava conversando contigo aqui no intervalo. Primeiramente eu falei que ia realçar essa importância, né? Reforçar a importância de quando a gente pergunta assim, qual a importância desse bioma, qual a importância desse espaço, qual a importância desse lugar, no modo geral, muitas vezes a gente está pensando, e algo assim, eu não moro aqui, e qual é essa importância para mim, como o mundo às vezes está discutindo a questão da Amazônia, e a primeira importância sempre é para aquele que está vivendo naquele bioma, naquele lugar, que depende daquele espaço, né? Então é extremamente importante a gente realçar isso. E estava querendo saber de ti se, por uma experiência que eu tive, inclusive na universidade, algumas pessoas, quando a gente discutia sobre conservação e tudo mais, quando a gente falava de Caatinga, algumas pessoas falavam assim, mas preservar o quê? Como se ali já fosse algo morto, muitas vezes por conta de um desconhecimento, inclusive das estratégias da natureza que ela tem ali para se garantir, né? Para evitar a perda da água daquelas plantas e tudo mais. E às vezes existe até uma questão de não ter um apelo tão grande quanto uma Amazônia. Não que uma tenha uma importância maior do que a outra, né? Mas às vezes a gente pensa muito assim, é o canto que tem o bichinho tal, né? O bichinho fofinho, a plantinha bem verdinha e tudo mais, aquele lugar ali sim, esse outro lugar não. Eu queria saber se tem como a gente discorrer um pouquinho sobre isso. Tem sim, na Caatinga, a gente comenta muito lá na Associação Caatinga que é um surpreendente mundo, né? E infelizmente ela é retratada de forma geral até nas escolas, né? Pautada na mídia também como um bioma que não tem biodiversidade, né? A imagem, o estereótipo, quando a gente viaja, por exemplo, para o sudeste, para o sul do país, o estereótipo de Caatinga é o animal morto, é o solo rachado, é a Dona Maria carregando uma lata d'água na cabeça. A grande população em geral ainda tem, infelizmente, essa visão. Mas o bioma Caatinga, de todas as regiões semiáridas do mundo, é a mais biodiversa, é o que tem o maior número de espécies, né, de fauna e de flora. E você falou da parte da flora, é um processo de adaptação. Primeiro, o nome Caatinga é uma palavra indígena tupi-guarani que significa mata branca. Os índios denominaram esse bioma de mata branca por uma estratégia que levou milhares de anos, né, uma estratégia de adaptação, como forma, né, de se proteger, de perder menos água, as folhas caem, né, então a vegetação fica com aquele aspecto esbranquiçado, né, por isso mata branca. Quando a folha cai, ela forma uma serrapilheira, uma camada no solo. Aquilo garante a umidade e nutrientes para a planta. Então ela consegue passar 6 meses um período de estiagem, né, sem a necessidade de água. E aí quando cai as primeiras chuvas, logo depois de 1 semana, 2 semanas, a gente já vê como se fosse um bioma renascendo das cinzas, assim, fênix. Então, né, essa característica é muito peculiar da Caatinga. Foi um processo de adaptação de milhares de anos. E isso é encantador, principalmente para quem
não conhece esse lado. E aí uma das missões da Associação Caatinga é revelar para a sociedade esse surpreendente mundo da Caatinga. Então eu até faço convite para que as pessoas acessem o Instagram da associação. Nós temos o @acaatinga e o @noclima da Caatinga. Lá vocês vão poder verificar fotos de Caatinga verde, Caatinga como floresta, de biodiversidade. Né? A nossa missão aqui é enaltecer o nosso bioma, né? Para que as pessoas passem a valorizar, passem a preservar, né, o que é nosso. A gente fala muito de Amazônia porque tem um apelo internacional, né, mas tudo está conectado. Né? O meio ambiente como um todo ele atua de uma forma sistêmica. Né? A gente falou anteriormente que a gente precisa da Caatinga. Né? Por que eu tenho que preservar a Caatinga estando aqui em Fortaleza? Aí eu faço a pergunta, de onde é que vem o recurso hídrico que abastece? Onde estão as nascentes que abastecem os rios, açudes, que consequentemente vêm abastecer aqui a nossa capital, região metropolitana? A grande maioria está no sertão. Né? Então a gente precisa, e aí é um paradoxo, né? Porque o sertão, em média, chove de 600 a 800 milímetros por ano. Aqui na capital, que é o litoral, vai chover 3 vezes mais do que isso. E a gente demanda a água que vem do sertão. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. É necessário preservar a Caatinga para a gente ter uma melhor qualidade de vida. E aí você tocou num ponto também muito importante, quando a gente estava no intervalo, que as pessoas que habitam a Caatinga precisam, né, ter essa consciência, porque elas dependem do bioma para sobreviver. Então a gente precisa criar condições de adaptação, né, ao semiárido. Né? Não se combate a seca. A seca é um fenômeno retratado, inclusive, por Raquel de Queiroz, em livros da literatura. Então a gente já vê que há muito tempo acontece. Então a gente tem que criar condições de adaptação. E aí é uma das linhas de atuação também da Associação Caatinga. A gente promove, a gente leva uma série de tecnologias sociais, né, de convivência com o semiárido, como cisterna de placa, que armazena a água da chuva. A gente trabalha com uma abelha nativa da Caatinga, que é a jandaíra, né, dentro de uma perspectiva de geração de renda e segurança alimentar para os meliponicultores, que são as pessoas que trabalham com esse tipo de abelha. E a abelha tem o papel ecológico, né, de fazer a polinização. Então é um ciclo virtuoso. O seu João, que está lá em Crateús, que é um município que a gente atua de uma forma mais incisiva, ele começa a enxergar que é mais vantajoso economicamente manter a mata em pé do que desmatar para produzir carvão, por exemplo. Então quando a gente começa a apresentar essa lógica de que a natureza preservada é um ativo, pode ter um retorno econômico para a sociedade também, a gente começa a despertar interesse na conservação. Bom, vou colocar uma participação aqui do WhatsApp já. O Antônio Sérgio Farias, ele escreveu bastante, inclusive, acho que ele é até um colega aí da área, ele é botânico, acredito que do movimento Pro Árvore, pelo jeito que ele escreveu aqui. E ele falou aqui, por exemplo, que vale a pena também falar do uso de lenha e carvão, que consome diretamente a caatinga, cerâmicas, olarias, uma exploração excessiva. E aí a pergunta do que você já meio que introduziu aí, Daniel, porque a Meire Sakamoto, da FUNSEMI, esteve aqui, e ela está promovendo essa aproximação da FUNSEMI, da ciência, com um agricultor. E como é que é essa relação de vocês, da associação também com esse pequeno agricultor? Porque deve ser complicado chegar lá para um cara que tem uma terra pequenininha, que ele é tão pequeno ali na visão dele no meio desse bioma tão grande, desse planeta inteiro, enfim, e falar assim, ó, tem algumas coisas a corrigir aqui no seu consumo da terra. Como é que eles recebem isso? Assim, como é que vocês estão sendo recebidos? Sim, essa questão da matriz energética, eu falei anteriormente, realmente nós temos um polo gesseiro aqui de cerâmica e as próprias comunidades no interior do estado também consomem a lenha, né, para cozinhar seus alimentos. Né? Então isso é muito comum ainda você ter fogão a lenha no interior do estado. E naturalmente, algumas cerâmicas, por exemplo, já estão, né, se preocupando com esse aspecto de sustentabilidade e estão revendo a sua matriz energética, como, por exemplo, utilizando poda de cajueiro. Isso a gente já tem evidenciado e é um bom exemplo, né, a ser seguido. Do ponto de vista do agricultor, né, do morador da Caatinga, que está lá no interior, a gente tem uma série de tecnologias sociais, dentre elas
duas tecnologias que visam diretamente fazer frente ao desmatamento da caatinga. Quais sejam? A gente tem o fogão ecoeficiente. Ele é um fogão muito parecido com o fogão a lenha tradicional, mas ele é construído de uma forma que consegue economizar cerca de 40% de lenha. Então você diminui o desmatamento. As pessoas não têm recurso financeiro para comprar o botijão de gás, isso é fato, né, nas comunidades com as quais a gente trabalha. Então a gente tem que criar alternativas para diminuir a pressão sobre a caatinga. Esse fogão é um exemplo, você diminui em 50% o uso de lenha. E um outro exemplo, a gente utiliza um forno solar, que aí é impacto zero, né, para o meio ambiente. As donas de casa podem fazer seus alimentos a partir da luz solar. É uma caixa, né, feita de fibra ou de madeira, e ela tem uma lâmina de alumínio, né, a incidência solar, os raios solares batem na chapa de alumínio e penetra num vidro que tem, como se fosse uma estufa. E a gente consegue fazer qualquer tipo de alimento. A gente, inclusive, fez em Crateús alguns festivais gastronômicos para quebrar o mito de que comer comida esquentada no sol faz mal. E aí a gente fez peixe, arroz, feijão, macarrão, brigadeiro, bolo, o que você imaginar. Então, uma tecnologia de baixo custo e que tem uma boa aceitabilidade pelas comunidades, né, que a gente trabalha. E aí você está diminuindo a pressão sobre a caatinga, né? Bom, o Daniel já falou aqui do Instagram, da associação, vou reforçar, é a Caatinga no Instagram, com fotos lindas, inclusive, as fotos são lindas, com muita informação, dá para aprender bastante e se deleitar com as imagens, inclusive tirar um pouco do estereótipo do que é a Caatinga. Como o Daniel falou, a gente se surpreende com algumas imagens lindas. Tem mais gente interagindo aqui pelo WhatsApp, muita gente mandando áudio, a gente vai ouvir tudo aqui e coloca no ar. Que a gente vai para o intervalo agora, na volta tem mais desse papo, continua interagindo com a gente, fazendo programa com a gente, tirando dúvidas com o Daniel. Tem a transmissão pelo nosso Facebook, Somos Voz Oficial, pelo Instagram, @SomosVozOficial, e pelo nosso WhatsApp, 981543814. Mandar já um beijo para Mazé Lima, que está no Facebook, tá? Mandou uma mensagem aqui dizendo um bom trabalho. Bom, obrigada, Mazé, obrigado Antônio Sérgio, que mandou mensagem pra gente. Na volta tem mais interação com os nossos ouvintes. O Papo com Voz volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Poder escolher é sempre melhor. E na Honda Nova Luz você decide. É você de City ou você de Fit? São dois dos maiores sucessos da Honda com o mesmo preço, 75.740. E tem mais, taxa zero em 24 vezes. E aí, vai de Fit ou de City? Você decide. Escolha o seu e vem pra Nova Luz. A gente quer te ver de Honda Zero. Trânsito seguro, eu faço diferença. Morar em BS Par faz toda a diferença. Renata Condomínio Parque. Apartamentos com 3 suítes no melhor do Guararapes. Prontos para morar e agora com entrada facilitada. A partir de R$47 mil em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo, entrada facilitada a partir de R$47 mil em 12 vezes no cartão sem juros. Visite o decorado no local e se surpreenda. Vendas 3052-3511. BS Par Incorporações, a grife da solidez. Consulte regulamentos e unidades participantes. Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transportes por correias. A maior diversificação de correias no Brasil, com estoque para pronta entrega. Correias padrão em V, sincronizadoras, variadoras e automotivas. Correia para quadriciclos e correias planas confeccionadas sob medida e instaladas no local por profissionais capacitados. Confira nossos produtos em www.elgalvão.com.br ou ligue 3298-3199. WhatsApp 988797708. É condição imperdível que você quer, pois toma. Desafio de peso Forte Nissan. Pesado para a concorrência, leve para seu bolso. Nissan Frontier 4x4 automática de 156 mil por apenas 131.990. Isso mesmo, mais de 24 mil de desconto. Nissan Sentra S com taxa zero em 24 meses. E a Forte ainda recebe seu Sentra usado pela tabela FIP. Nissan Kicks 2020, taxa zero ou parcelas a partir de 585. Compare, comprove e compre. Forte Nissan, Santos Dumont 7580. No trânsito desse sentido da vida. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta
volta com Voz na Rádio, hoje recebendo o Daniel Fernandes, da Associação Caatinga. Seu Francisco, tô falando assim porque a gente recebeu um áudio aqui agora, e um áudio, direto dos Estados Unidos. Ele está em West Jordan, no Utah. Seu Francisco Celestino, ele mandou uma mensagem aqui muito fofa. Eu daria um abraço agora no seu Celestino, porque ele fez uma pequena correção, até um pouco constrangido. Ele falou que a gente não está falando Caatinga, que a gente está falando Caatinga, que a gente está falando junto. E aí aqui no Ceará, Caatinga tem um outro sentido também. Seu Francisco, o senhor está coberto de razão. A gente fala um pouquinho mais rápido aqui mesmo na pronúncia, mas o senhor está coberto de razão. Eu achei uma fofura o seu áudio. Já repassei aqui para o Daniel. Colocar o áudio dele é um pouquinho longo, colocar só um finalzinho aqui do áudio do seu Francisco. Me perdoe a observação, mas era isso que eu gostaria de dizer. Obrigado e tenham um bom dia, e obrigado a Band News, a tribuna Band News. Eu costumo ouvir diariamente pela manhã, ok? Aqui são exatamente 10 horas e 23 minutos da manhã. Eu moro no estado de Utah, numa cidade chamada West Jordan. Boa tarde para vocês e obrigado por me ouvirem. Seu Francisco, eu que agradeço. Como é que vem uma mensagem dessa? O senhor está ouvindo nosso programa aí nos Estados Unidos e manda uma fofura dessa para mim? Um beijo no senhor. Muito obrigado pela audiência e pela observação. Vou aqui me policiar mais para falar corretamente, para falar Caatinga, porque de verdade no Ceará, Caatinga, se a gente falar realmente muito rápido, tem um outro sentido. Bom, Daniel, vou colocar aqui o Jonathan Silva no nosso papo também, porque como eu disse, a gente acaba entrando nessas discussões com muita desinformação, às vezes com muito ímpeto mesmo, com boas intenções para ajudar, mas a gente acaba se informando pouco. Enfim, já dei vários exemplos aqui de mensagens, de fotos, de atitudes que foram um pouco equivocadas aí na discussão sobre a Amazônia. E aí a gente acaba conhecendo pouco também gente como você, associações, instituições como a Associação Caatinga, que estão há muito tempo nessa luta que a gente, cidadão comum, acaba assumindo só em momentos críticos, momentos de crise. Então, Jonathan, o mestre das nossas listas, fez uma aqui também com alguns outros exemplos de ONGs, de iniciativas que cuidam do meio ambiente aqui no Ceará, né, John? Do sertão, sim, da serra ao litoral. Manda, John. Aqui ambiental. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos vós. Como a Michelle falou, trouxe aqui umas indicações de trabalhos, né, iniciativas muito interessantes voltadas à preservação e educação ambiental, que vão da praia à mata, passando pelo mangue e até mesmo pela serra. Eu começo falando de um museu ecológico que já foi matéria aqui no site Voz. Foi na matéria Um Museu a Céu Aberto no Meio do Mangue que a gente conheceu o Ecomuseu do Mangue, que é idealizado pelo pernambucano Rush de Sá. Esse museu está na ativa desde 2001 e é sempre aberto à visita de estudantes e demais curiosos, que lá no Ecomuseu do Mangue sempre há visitas guiadas pelo Mangue da Sabiaguaba, também com um pequeno acervo de 200 peças com animais silvestres, assim, fósseis no caso. E subindo a serra também tem um projeto bem semelhante, que é o Ecomuseu de Pacoti. O intuito do Ecomuseu é instigar os jovens a investigar o ambiente onde vivem, na Serra do Baturité. O espaço ostenta a inovação de ser o primeiro museu feito de plástico reciclável e ecológico do Brasil. E na zona costeira nós temos o Instituto Terra-Mar. Fundado em 93, o Terra-Mar colabora com a educação ambiental e a organização popular de comunidades litorâneas do estado. Além da preservação do ecossistema marinho, há também a afirmação de culturas e modos de vida local, fortalecimento de práticas coletivas e também de educação ambiental. E ainda mais próximo do mar nós temos a Aquasis, Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos. Essa associação tem uma pauta baseada na preservação de animais marinhos e costeiros pelo Ceará, atuando também com o monitoramento de espécies nativas e ameaçadas de extinção, como também a análise de comportamentos de alguns desses animais. Então, para finalizar essas 4 dicas, eu queria que o nosso convidado hoje, o Daniel, pudesse nos compartilhar alguma ideia interessante também que é feita aqui no estado de preservação ambiental.
Ótimo, Jonathan. São excelentes exemplos que você trouxe. Temos parcerias, né, com a Quasis, que foi a última ONG que você citou. É um trabalho de referência internacional, né, um trabalho premiado internacionalmente e que a gente também tem orgulho de ser parceiro, né, de estar junto nessa luta pela preservação do meio ambiente. Tem uma dica que eu posso dar também para os ouvintes da Tribuna Band News. Quem estiver passando por Icapuí, né, nosso litoral, por sinal, né, praias lindíssimas, pode conhecer o projeto De Olho na Água, que é um projeto que é realizado pela Fundação Brasil Cidadão. É uma ONG também aqui do estado do Ceará, e eles trabalham com educação ambiental, com tecnologias sociais, de convivência, também de adaptação às questões climáticas, e trabalham com a perspectiva de geração de renda também. Né? Eles focam muito em saneamento rural, né? Que a gente sabe da dificuldade de ter saneamento na zona urbana, quanto mais na zona rural. Então eles têm uma tecnologia que é o canteiro biocético, né? Eu acho que vale a pena também conhecer, é uma dica que eu dou, né? O projeto De Olho na Água em Icapuí. Não, só reforçar aqui, a Associação Caatinga, a Caatinga, no Instagram, fotos lindas, muita informação. Tem 27 mil seguidores, mas eu ainda considero pouco, né? Porque, de novo, aquilo como é que a gente escolhe aqueles assuntos que merecem nossa atenção, que merecem nossa curtida, para não deixar só para a hora da crise, né, Daniel? Para a gente se envolver com isso tudo. Então, @a_Caatinga. Iguinho? Daniel, falando aqui agora da Associação Caatinga, que agora eu vou dar o gás nessa pronúncia, tá? Falando... pelo que eu vi, me corrija, por favor, se eu estiver errado, surgiu de uma iniciativa não brasileira, é isso? Exatamente. Por conta da carnaúba, é isso? Exatamente. E vou até aproveitar e mandar um abraço para o seu Francisco, que a história da Associação Caatinga está intimamente ligada aos Estados Unidos. A associação ela foi fundada em outubro de 98, né? Mas bem antes disso, em 1935, um cidadão norte-americano fez uma expedição em hidroavião para identificar áreas de ocorrência de carnaúba aqui no Nordeste. Né? Ele ouviu dizer que a carnaúba produzia uma cera de um potencial incrível e ele resolveu explorar de forma sustentável. Então ele fez essa viagem em 35, chegou no Ceará, identificou grandes áreas, florestas de carnaúba aqui no Ceará e resolveu, né, 2 anos depois, instalar a sua primeira fábrica aqui no Ceará. E em 1998, é uma empresa familiar, o filho dele assumiu a presidência, já tinha assumido e resolveu reeditar essa expedição. Então ele buscou, né, ele construiu uma réplica do hidroavião e buscou seguir o mesmo roteiro da viagem do pai dele em 35. Chegando aqui ao Ceará, ele foi homenageado com o título de cidadão cearense. Ele criou, né, um fundo de conservação da Caatinga. E esse fundo originou a aquisição de algumas áreas em Crateús, né, para depois a gente transformar em uma unidade de conservação, que é a Serra das Almas. A Serra das Almas é uma RPPN, que significa Reserva Particular do Patrimônio Natural. É uma modalidade de unidade de conservação e tem 6.200 hectares de Caatinga preservada. E a partir dessa doação, né, de um cidadão americano, começou o nosso trabalho. E aí ele pôs essa semente, né, e a gente foi germinando. Né, de lá para cá são 21 anos, né, de trabalho, né, e a gente tem atuado basicamente em 6 linhas de atuação, né, quais sejam. A gente tem a linha de conservação, nós estimulamos a criação de novas unidades de conservação, além de proteger a Serra das Almas. No estado do Ceará nós temos 36 RPPNs, das quais 24 foram criadas com apoio da Associação Caatinga. A gente tem uma segunda linha de atuação, que é a educação ambiental. Tudo que a gente faz, a educação ambiental está inserida de forma transversal. Trabalhamos com diversos públicos, né, nesse campo de educação ambiental, desde o público infantil, criança, até os agricultores. A gente tem uma terceira linha, que é a restauração florestal. Como eu falei anteriormente, a Caatinga já perdeu 50% de sua cobertura vegetal. Então a gente tem expertise em produção de mudas e em restauração de áreas degradadas. Uma quarta linha de atuação, a gente dissemina tecnologias sociais de convivência com o semiárido. Aí o fogão ecoeficiente, o forno solar, a meliponicultura, cisterna de placa. A gente tem o fomenta pesquisa como uma quinta linha. Eu disse anteriormente, a Caatinga é o bioma menos estudado, menos pesquisado, comparadamente com outros biomas brasileiros.
E uma sexta linha, a gente atua com fomento a políticas públicas, né? A gente faz articulação com os diversos setores, com o poder público, com a academia, com outras ONGs, para que a gente possa pautar, né, o meio ambiente, principalmente a proteção da caatinga, né, no cenário político, né? A gente ter leis que protejam esse nosso bioma, né? E um exemplo concreto disso, a gente participou ativamente, né, do programa Selo Município Verde, que é uma política pública que certifica os municípios que têm uma performance, um desempenho ambiental interessante. A gente participou também do processo de criação, do decreto de criação de RPPNs estaduais, e agora a gente está trabalhando numa articulação para que a gente tenha a implementação da lei de pagamentos por serviços ambientais. Essa lei está sendo amplamente debatida, inclusive no Congresso Nacional, tendo em vista essa problemática na Amazônia, né? Certamente a gente vai mudar o status de conservação da caatinga aqui no estado do Ceará, porque ela é uma lei que cria mecanismos e incentivos para a conservação. Por exemplo, se eu tenho uma nascente na minha propriedade, seja qual for o município aqui do estado do Ceará, e eu a protejo, né, eu posso submeter um projeto, né, e ter um financiamento, ter um recurso para continuar preservando aquela área. Então, é um mecanismo, é um incentivo à conservação da caatinga. Inclusive, a gente vai realizar um seminário sobre isso nos dias 16 e 17 de outubro. A gente vai trazer algumas experiências exitosas, né, de outros biomas, de outros estados do Brasil, para compartilhar conosco e a gente tentar implementar essa política aqui no estado do Ceará. Tá. Daniel, a gente vai fazer o nosso último intervalo agora, mas na volta é uma dúvida minha aqui, uma curiosidade minha, saber onde é que Fortaleza se encaixa. A capital se encaixa em quê quando a gente fala de bioma? Já que a Caatinga é 93% do território do Ceará, onde é que a gente encaixa? E como é que a gente classifica um perímetro urbano, né, que a gente brincou aqui no começo, que a gente praticamente não tem mais contato com a natureza, com o natural, que a gente não tem sombra, né, e não veio na sombra. Fortaleza se encaixaria onde? Onde é que nossa capital se encaixa em toda essa definição? E é na sombra do poste. Fortaleza é a terra da sombra do poste. A sombra do poste, pois é. Bom, a gente continua ao vivo no Facebook, pessoal interagindo, mandar aqui um beijo pro Eider Cavalcante, geógrafo, que acompanha as lives do programa, também tá dentro aqui do assunto. Um beijo, Eider, todo mundo que tá mandando mensagem pelo WhatsApp também, vamos ouvir os outros áudios. A gente volta já com mais desse papo. Tribuna Band News FM Fortaleza. A BS Parra apresenta Aquarela, um verdadeiro condomínio clube no coração do Benfica. Apartamentos de 56 a 75 metros quadrados, 2 e 3 quartos e lazer completo. Compre agora seu Aquarela com parcelas a partir de R$ 1.307. Vendas 35, 35, 35, 44. Obras aceleradas. Registro de incorporações número R0284120 do Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Zona de Fortaleza, Ceará, em 8 de julho de 2014. Valor referente à unidade 106 da Torre Royal por R$ 387 mil. Infinity System, a mais avançada tecnologia em filtros para piscinas. Reduz o desperdício de água e consumo de produtos com economia de até 50% de energia. Troque seu filtro de areia pelo mais moderno e exclusivo sistema de filtragem com polímeros que duram mais de 10 anos. Entre agora mesmo em contato com a Ozônio Mais, através do 3253-2785 e adquira o seu. Todos os sábados na Cervejaria Turati, servimos a melhor e mais completa feijoada de Fortaleza no estilo paulista. Você se serve à vontade no buffet por apenas R$ 29,95 por pessoa. E mais, chopp artesanal Lager de 300 ml super gelado por R$ 5,00. Deliciosa feijoada da Cervejaria Turati. Todos os sábados a partir do meio-dia. Informações 3099-2829. Condição imperdível que você quer, pois toma. Desafio de peso Forte Nissan. Pesado para a concorrência. Leve para seu bolso. Nissan Frontier 4x4 automática de 156 mil por apenas 131.990. Isso mesmo. Mais de 24 mil de desconto. Nissan Sentra S com taxa zero em 24 meses. E a Forte ainda recebe seu Sentra usado pela tabela FIP. Nissan Kicks 2020 taxa zero ou parcelas a partir de 585. Compare, comprove e compre. Forte Nissan. Santos Dumont 7580. No trânsito dê sentido à vida. O que te nutre? Amor, sorrisos, família, conhecimento. O que nos nutre vai além do alimento. É
com esse conhecimento que o nutricionista atua ao cuidar da saúde, da alimentação e da nutrição, individual e coletiva, zelando pela segurança alimentar e nutricional. 31 de agosto, Dia do Nutricionista, uma homenagem do sistema CFN-CRNs em defesa da alimentação adequada e saudável, em favor da sociedade. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta com Voz na Rádio para o nosso último bloco com o Daniel da Associação Caatinga, mas antes vamos para a nossa rodadinha de notícia com ele, Felipe Sampaio. O Ceará é o 8º estado mais populoso do país, segundo a estimativa do IBGE, com base nos dados coletados em julho passado e divulgados hoje. De acordo com o levantamento, 9.132.000 pessoas moram atualmente aqui no estado. O número corresponde a 679.000 pessoas a mais morando no Ceará, se comparado com o último censo do Instituto em 2010. Em Fortaleza, hoje vivem 2 milhões, cerca de 669.000 pessoas a mais. Sobral, na região norte do estado, ocupa a 11ª posição no ranking dos 50 municípios que mais investiram no setor da cultura. Já a cidade de Fortaleza está bem atrás, na 24ª colocação da tabela, quando investiu menos de 1% do orçamento. Seu caminho. Uma colisão no centro da cidade, ali na Avenida Imperador, entre os quarteirões da rua Antônio Pompeu e a Domingos Olímpio, também está deixando o trânsito bem intenso nesse início de tarde de quarta-feira, agora em Fortaleza, 1h51. De volta aqui, pessoal. Daniel, sobre ainda a atuação da Associação Caatinga, certo? Vocês atuam não só no Ceará, não é isso? Mas também em uma parte do Piauí. Não é verdade? Exatamente, Igor. A gente atua no Piauí, especificamente no município de Buriti dos Montes, porque parte da Reserva Natural Serra das Almas, que é a unidade de conservação que a Associação Caatinga faz a gestão, está dentro desse município. E também, como nós propusemos o Tatu Bola para ser o mascote da Copa do Mundo, a gente já fez algumas expedições, inclusive essa semana está acontecendo mais uma expedição na região do Quênio do Rio Poti, que é o Quênio que divide os dois estados, Ceará e Piauí, para identificar áreas de ocorrência dessa espécie que a gente considera como uma espécie bandeira para a conservação da caatinga. Então, a gente identificou, né, diversas áreas no estado do Piauí com ocorrência da tatu-bola. Em virtude disso, a gente também está expandindo as nossas atuações, os nossos trabalhos, né, no estado do Piauí. E existe uma diferença entre a conservação da caatinga lá no Piauí e aqui no Ceará? Sim, o estado do Piauí tem uma caatinga mais conservada do que a do Ceará. Bom, só reforçar a curiosidade aí então, né? Para quem não sabia, a sugestão do Tatu Bola como mascote da Copa do Mundo partiu da Associação Caatinga. Partiu, Made in Ceará. Made in Ceará, Tatu Bola da nossa Caatinga. Bom, vocês estão falando de Piauí, do Ceará, a gente falou principalmente do interior. E aí eu queria tirar minha curiosidade agora. Fortaleza, como é que a gente identifica Fortaleza aí nesse bioma? É Caatinga, Daniel? Como é que ficou o estado aqui da capital com tanta urbanização? A gente não identifica muito natureza, são pontos bem específicos. Onde é que a gente localiza Fortaleza nessa classificação? Não, Fortaleza não é área de Caatinga, ela tem uma vegetação tipicamente de litoral e de restinga. Então ela não tem... Quando você vai indo para a região metropolitana, Caucaia, Maracanaú, você já começa a identificar, né, uma vegetação tipicamente da Caatinga. Mas aqui é vegetação de litoral e de restinga. E estava aqui dando uma olhada no Instagram aqui da associação e dá muita vontade de você estar ali, presente de alguma forma, mas também não é só o cara chegar, pegar um carro, se meter a doido, né? Quais são as formas de eu chegar lá e poder vivenciar esse bioma acompanhado? Já acredito que algumas pessoas do local sejam agora multiplicadores, não é isso? Das formações de vocês. Como é que eu faço para chegar lá e ter esse acompanhamento, poder aproveitar esse bioma? Seria o quê? Um turismo ecológico, é isso? Seguir um turismo verde, é isso? Acho que sim, não sei se... O Daniel vai poder dizer melhor, mas eu queria fazer nessa pegada aí mesmo, um turismo ecológico,
de conhecer mesmo, né? É nosso, né, cara? Bacana. Igor, a Reserva Natural Serra das Almas, ela está aberta ao público. Desde já eu faço convite a todos os ouvintes. Ela está situada em Crateús. A gente tem estrutura para receber até 40 pessoas simultaneamente. Tem auditório, tem refeitório, né, tem laboratório de pesquisa. A gente tem 6 trilhas sinalizadas, inclusive uma delas para a prática de ciclismo. A gente já tem recebido alguns grupos, né, fazendo ciclismo nas trilhas, e são trilhas de diferentes níveis de dificuldade, né? Tem uma trilha mais intensa, outra mais leve, mais curta, enfim. Então, né, é um passeio que eu recomendo. Eu levei o meu filho de 3 anos, né, o Breno, pela primeira vez agora em julho, né, ele ficou encantado e ficou fazendo direto o gesto, né, do eu protejo Tatu Bola, e encantado com as carnaúbas. Enfim, eu acho que a gente tem que começar a trazer essa criançada aí que vão ser os futuros defensores, né, do meio ambiente. Então tá aberto, né, e quem não puder se deslocar até Crateús, eu faço também um convite para conhecer uma exposição que nós temos na Seara da Ciência, uma exposição gratuita. Você pode visitar em horário comercial, lá na Avenida Humberto Monte, no campus do PC. Caatinga, um novo olhar, entre nesse clima. Né? Uma exposição interativa que vai retratar a Caatinga verde, como a gente está falando aqui, rica em biodiversidade. A gente não vai ver foto lá de animal morto, de solo rachado. É justamente para essa exposição, ela em 4 anos já recebeu mais de 100 mil visitantes. Então ela ajuda nesse processo de educação ambiental, de valorização do bioma. Então já deixo o convite aqui para todos os ouvintes da Tribuna Band News. E só uma dúvida aqui, dúvida de fotógrafo, tá? O Instagram de vocês, ele é colaborativo? Quem tiver imagens dessa biodiversidade, eu posso enviar? Que vocês fazem uma curadoria, assim? Sim, né? Nós temos uma equipe de comunicação. Alguns colegas biólogos da própria associação também têm um dom de fotografar, mas a gente recebe, inclusive a gente fez agora há cerca de 2 semanas, né, um concurso fotográfico, e a gente fez uma seleção. A melhor foto recebeu um convite para conhecer a Serra das Almas, né? Então foi um fotógrafo daqui do Ceará, do interior, não me recordo o nome, mas ele vai conhecer lá a Serra das Almas. A gente vai proporcionar a visita dele. Então, caro ouvinte, primeiro sigam o Instagram da Associação Caatinga, @acaatinga, e tem um outro de um projeto, que é o maior projeto nosso, que é o @NoClimaDaCaatinga. E aí, se quiserem enviar fotos, pode entrar em contato, né, através do Instagram, que a gente recebe, com certeza. E tem como apoiar também, Daniel? No começo do programa eu perguntei aqui como é que estavam os dias de quem está envolvido com preservação ambiental e ONG, porque a gente sabe que as ONGs também estão no meio aí do furacão da discussão. Como é que vocês são mantidos? Um cidadão comum consegue ser voluntário, consegue fazer doação? Como é que acontece? Sim, né? Inclusive hoje é o dia do voluntário, né? A gente está aberto também a voluntariado, e a gente recebe também doações, né? Basta acessar o nosso site www.acaatinga.org.br. Lá a gente tem um canal, um campo de doações, né? Quem quiser se filiar e contribuirá com certeza com o nosso trabalho. A gente atua também com consultorias ambientais, com uma forma de captação de recursos. Nós temos parcerias também com algumas empresas aqui do estado do Ceará, né? E como você falou, Michele, as ONGs nesse atual momento têm passado por esse momento de turbulência. São colocações que no meu modo de entender, não contribui para o desenvolvimento do terceiro setor, muito pelo contrário, né? E eu convido os ouvintes, sempre que tiver esse tipo de informação, aquilo que a gente debateu, né, no início do programa, a questão de fake news, que vá a fundo, que entre no site da instituição, veja se ela é transparente, e aí você vai ter noção do trabalho que ela desempenha. É isso. Toda generalização é burra, já foi dito. Estamos vivendo na era também que a desinformação quase sempre é produto da preguiça, porque temos acesso à internet, temos acesso a muito mais informação, a fontes do que a gente tinha há pelo menos 15 anos, pouquíssimo tempo atrás. Então, vencer a preguiça para a verdade vencer sempre.
Daniel, a gente vai ficando por aqui. Tem conteúdo extra, tá? Daniel, como nosso convidado, também deu umas dicas bônus que vão pro nosso Instagram, dica de leitura, dica de filme, dica de série. Só conferir no @SomosVozOficial no Instagram. Esse programa também vira podcast. Quem tem Spotify, também tem outras plataformas, mas principalmente no Spotify, Somos Voz Oficial. E fica também salvo em vídeo no nosso Facebook, Somos Voz Oficial. E reforçar de novo, siga o Instagram da Associação Caatinga, a Caatinga, um Instagram lindo, importante, necessário e educativo, com muita informação. Bom, a gente vai ficando por aqui. Na próxima quarta-feira tem mais, a gente se encontra lá. Um abração para todo mundo. Você ouviu Voz da Band News FM. Oferecimento Apvida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.